O meu livro hoje é cheio de histórias, gente. Ele está cheio de histórias. Alguns nomes são verdadeiros, outros não. As histórias são todas verdadeiras. Algumas pessoas eu quis preservá-las, todas autorizaram as histórias. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Maria Clara. Um domingo à tarde, ela estava com toda a família dela. Ela tinha alguns filhos, acho que eram 3 filhos. Estava na casa do pai, uma casa bonita. Estavam lá para almoçar no domingo. Enquanto o almoço não ficava pronto, as crianças estavam brincando na quadra, próximo da piscina. Quando de repente a Maria Clara ouviu um barulho estrondoso, vindo na direção de onde estavam as crianças. Estavam os filhos dela, mais alguns sobrinhos, aquela criançada reunida. E quando a Maria Clara correu para o lugar, a primeira coisa que ela viu é que o muro da propriedade estava caído. Um carro desgovernado bateu naquele muro. Imediatamente, instinto materno, ela começou a procurar os filhos dela no meio das crianças. E ela não encontrou a Laura. No meio de todas aquelas crianças faltava a Laurinha. Uma criança pequena que estava ali no meio das outras. Quando de repente ela ouviu o grito que mudou a vida dela. O sobrinho mais velho disse: "Tia, o muro caiu em cima da Laurinha." Uma fatalidade. Eu conheci a Maria Clara uns 2 anos depois do acidente. Depois daquele acontecimento, minha gente, a Maria Clara não sabia perguntar outra coisa na vida, senão: por que isso aconteceu com a minha filha? Ela chegou a me confessar que no ápice do seu egoísmo, ela perguntou para Deus, no meio de tantas crianças lá, por que tinha que cair o muro exatamente em cima da minha filha? Maria Clara ficou muda por um tempo. Ela não conseguia falar. O trauma foi tanto que ela ficou muda, ela não conseguia conversar. Isso se estendeu por um tempo. E a morte da Laura representou na vida daquela mulher o nascimento de uma pergunta que não tomou conta da vida dela durante uns 2 anos. Ela não conseguia pensar outra coisa na vida senão: por quê? Por que mataram a minha filha de maneira tão trágica? Por que a minha vida foi modificada de maneira tão radical? Retirando de mim um ser tão importante, a minha continuidade. E ela foi se alimentando daquela pergunta infértil. Ela foi se alimentando daquela pergunta absolutamente infértil. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esse porquê não chegava nunca. E o que a gente faz no momento em que a gente não tem a resposta? A gente sofre. Eu sei, é limite. Você não saber o porquê que sua filha morreu de maneira tão trágica, você não saber a razão de seu filho ter morrido de maneira tão trágica, isso coloca dentro de você uma pergunta que lhe faz sofrer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o grande problema, minha gente, é que perguntar o porquê não alivia a nossa dor. Você já viu alguma pessoa ser curada perguntando por quê, por quê, por quê? Eu nunca encontrei. Porque existem momentos da nossa vida que não combinam com as perguntas. Não há nenhuma pergunta que seja capaz de responder a uma tragicidade dessa, uma tragédia dessa natureza. Não há pergunta que possa dar conta de aliviar um coração de mulher no momento em que perde um filho. E o que a Maria Clara, aquela mulher, precisava fazer era parar de perguntar. Porque quanto mais ela perguntava o porquê daquele acidente, mais distante ela ficava do consolo que ela poderia encontrar na vida. Quanto mais ela se perguntava do porquê da tragédia, menos possibilidades ela tinha de continuar a vida. Vou persistir, vou perseguir
tudo aquilo que Deus já sonhou para mim. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Ela não quis isso. Ela não quis perseguir. Ela quis estender o velório da filha por um bom tempo. E no momento em que ela só tinha tempo para perguntar por quê, o pior de tudo aconteceu, minha gente. Ela esqueceu que ela tinha outros filhos para criar. Ela esqueceu que ela tinha um marido para ser esposa. Ela esqueceu que ela tinha família. E ela quis egoisticamente se fechar nas causas do seu sofrimento. Ela quis egoisticamente ficar nutrindo a pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E fazendo a pergunta infértil, ela jamais pôde resolver dentro do coração dela o conflito de ter perdido uma filha de maneira tão trágica. O mais honesto é sofrer o que tem que sofrer, mas permitir que a vida continue. A causa de muito sofrimento está em justamente a gente não permitir que a vida prossiga. Nós estacionamos o nosso bonde naquela estação triste e a gente não vai embora. O bonde não parte. E as pessoas que estão dentro do mesmo vagão que nós estão precisando viver e a gente não deixa o bonde persistir, continuar. Nós acorrentamos a pessoa no nosso sofrimento, porque a partir do momento em que eu me recuso a superar o sofrimento que me envolve, eu faço sofrer todos os que estão ao meu redor. Porque aqueles que me amam sofrem porque eu estou sofrendo. É por isso que a reação mais justa, mais honesta diante do sofrimento é superação sempre. Vamos organizar o nosso luto, vamos organizar a nossa tragédia, mas vamos continuar vivendo. Vamos olhar nos olhos de quem ficou, de quem sobrou. Vamos olhar ao nosso redor e descobrir os motivos pelos quais ainda a gente pode continuar a vida. O sofrimento que visita o nosso coração não pode ser causa de ruína para nós, ele tem que ser causa de ensinamento. Muitas vezes, a incapacidade de administrar o luto desarruma tanto a nossa casa que a gente não sabe mais o que fazer com ela agora. Minha gente, e o que me assusta, sabe o que é? É que desde quando nós nascemos, ninguém prometeu que a nossa vida seria fácil. Ninguém nos iludiu dizendo que a vida seria simples. Mas o que acontece com a gente, que parece que a gente nunca está pronto para sofrer? Que nós nunca estamos prontos para dar a volta por cima? Porque a gente está cada vez mais imaturo. A imaturidade está prevalecendo tanto, nós estamos nós somos anões muitas vezes, afetivamente, psíquica. Nós crescemos no tamanho, mas a gente não cresce na capacidade de estabelecer o pacto com a vida. Aconteça o que acontecer, a gente identifica as pessoas interessantes no mundo, à medida que a gente descobre gente que foi capaz de superar essas coisas todas e permaneceu de pé. Maria só é grande porque ficou de pé. Em nenhum momento ela se curvou, em nenhum momento ela permitiu que a vida a sepultasse antes da hora. Aquela troca de olhares no momento da subida do Calvário, uma das cenas mais lindas, é o encontro de Jesus com sua mãe. Ele não nasceu de qualquer mulher, não. Uma mulher preparada, uma mulher que soube perder, uma mulher que soube encarar o sofrimento, uma mulher que soube subir o Calvário, porque o Calvário é o lugar justamente de purgar tudo que é excessivo em nós. O sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta, quando a gente só olha para aquilo que a gente está passando. Mesmo porque, gente, uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida e não um ponto de chegada.
A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor não pode ser o nosso ponto de chegada. É o nosso ponto de partida. Quantas pessoas ficam interessantes depois que tomam essa iniciativa? Eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, você não tem como mudar o seu passado, você não tem como mudar o que te aconteceu. Estamos todos nós aqui, cada um com marcas profundas de sofrimentos passados, de coisas que aconteceram há mais de 20 anos e que ainda estão nos levando no cabresto ainda hoje. Se não compreendido de maneira correta, minha gente, o sofrimento se transforma em cabresto. Aquela corda que vai puxando o animal, dando a direção para onde o dono quer. O cabresto no cavalo firma nas duas partes da cara. Se eu quero que ele vire à direita, a corda prende na direita. Se quero que vire à esquerda, prende na esquerda. Só de tocar na cara do cavalo, o cabresto, ele já sabe para onde tem que ir. Quanta gente sob o cabresto do sofrimento há mais de 20, 10, 30 anos, porque não foi capaz de reassumir a autoria da própria vida no momento da dor. Quis ficar perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. É desafio para gigantes? É sim. Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. E volto a dizer, muitas vezes nós não chegamos à resposta, é porque a gente ainda não fez a pergunta certa. Muitas vezes nós ficamos na resposta equivocada, na pergunta equivocada, e nós nunca vamos chegar à resposta, porque a sabedoria nos ensina que ao invés de perguntar por que eu estou passando por isso, eu deveria me perguntar como é que eu vou passar por isso agora. Não importa quanto tempo você tenha ficado sepultado, não importa quanto tempo quantas coisas tenham caído sobre você, quanto tempo você tem alimentado esse sofrimento desordenado do ponto de vista afetivo, não importa quanto tempo você deixou de se amar, o que importa é que hoje você pode cantar, e que hoje você pode reiniciar um tempo na sua vida, porque Deus, ao curar o nosso jeito de interpretar o nosso sofrimento, Ele muda o que a gente tem de mais profundo. Pois por que será que nós muitas vezes não reagimos? Por que será que muitas vezes nós preferimos nos sucumbir à dificuldade do momento? Por que tantas vezes nós preferimos o olhar de desesperança, ao invés de prestar atenção no que pode dar certo? Isso é cura de Deus em nós. Modificar o jeito como nós olhamos para as nossas desesperanças, elas não são determinantes em nós. Não desista. No momento em que o muro cair sobre você, no momento em que o concreto tentar te sepultar, não permita. E mesmo que você não tenha condições de sair sozinho, cante para que alguém te escute. Cansamos de dizer isso aqui, faz parte da nossa reflexão diária, que o sofrimento é inevitável na nossa vida. Porque somos criaturas, porque somos falíveis, porque somos precários. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Às vezes a gente interpreta de maneira muito equivocada o sofrimento como uma consequência do pecado. Eu gosto de ver além. O sofrimento, ele é natural em todo aquele que é criatura, porque nós sofremos de limites, nós não somos perfeitos.
Mas ao mesmo tempo, o sofrimento pode ajudar essa imperfeição a ter sentido. Quando nós descobrimos naquilo que nos machuca, de maneira sábia, como diz a música, as pedras que podem ser lapidadas. O ser humano, minha gente, ele tem uma capacidade de superação impressionante. Chamam isso de resiliência, né? Eu já expliquei isso aqui. É igual o inverno. Nós estamos numa época muito bonita. Se você sobe a Campos do Jordão, você vai ver que as árvores estão todas nuas. Caíram as folhas, porque não é tempo de vaidade. Se aquela árvore quiser sobreviver, ela não pode insistir em manter as folhas verdinhas. Você olha para aquela árvore e você até tem a tentação de pensar, morreu, acabou. Pode descer o machado nela aí que não serve para nada, vamos fazer lenha. Mentira. Aí quando você chega final de agosto, início de setembro, aquelas árvores já estão todas renovadas. Aquilo que parecia morto está cheio de vida agora. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa toda vez que nós somos visitados pelos invernos da vida. A gente precisa se concentrar no essencial. O que nos mantém de pé? Aí você começa a elencar e você vai riscando as bobagens que nós vamos assumindo ao longo das nossas vidas. O que nos mantém de pé? São os compromissos sociais? O que nos mantém vivos? São as festas que a gente participa? Tudo isso é importante quando nós temos condições. Se você passa por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tem que cortar custos. Não é assim que funciona? Porque se você não corta custos, você vai à falência. Ah, tudo bem, eu tinha condições de ter um jardineiro, eu tinha condições de ter uma pessoa que me ajudava na cozinha e eu tinha uma arrumadeira. Aí de repente seu marido perde o emprego ou reduz o salário dele, você vai ter que fazer uma redução. É a resiliência dentro do contexto familiar, é a gente ser capaz de se adaptar às novas condições financeiras. Da mesma maneira como um diamante em estado bruto, a gente pode nem reconhecê-lo, porque ele não parece ser diamante, porque ele ainda não passou pela lapidação. O diamante em estado bruto é uma pedra igual às outras. Só o olho clínico, o olho técnico identifica que ali dentro tem brilho. E por isso, o golpe duro para poder retirar os excessos. A gente é a mesma coisa. Diamantes em estado brutos, em estados brutos, que precisam ser lapidados. Diamantes que necessitam o duro golpe da lápide. Da lapidação. Para que a gente possa fazer brilhar o que existe por dentro. Muitas situações não vão nos chegar no momento em que nós queremos. O tempo tem o seu ritmo. E aqui entra aquela questão inicial. A dimensão profética do meu batismo me denuncia. Então eu diariamente me denuncio. E isso também é profecia. Você se perguntar, você ser capaz de olhar para você? Você ser capaz de olhar para o que você está vivendo e se perguntar, o que eu preciso fazer para me adaptar a isso? Para eu não sofrer além da conta, para eu ser capaz de administrar esse momento difícil com sabedoria, com dignidade. E aí, ainda que você não tenha a resposta clara diante dos seus olhos, você está com condições de prosseguir. Nem sempre a gente consegue. Encontramos todo dia pessoas que fracassam nos seus sofrimentos. Pessoas que não sabem viver a contradição da dor. Porque a dor é um território contraditório. Quando nós somos visitados por um sofrimento agudo, é como se a coerência do mundo fosse embora. É como se a gente não tivesse condições de ajuntar as peças do mosaico que somos. Ou dar significado a cada parte.
A dor, ela parece que estilhaça a nossa inteireza. Que às vezes a gente, por causa da dor que sente, a gente toma decisões precipitadas. Eu mesmo acompanhei um caso de uma senhora que perdeu o marido e o filho num acidente, e ela já aos 50 e poucos anos, queria de toda maneira adotar uma criança imediatamente à morte, à perda daqueles entes queridos. É claro que não é sábio fazer um negócio desse. A opção por adotar uma criança não pode ser uma maneira de fugir da minha dor. Porque quando uma pessoa que nós amamos é retirada do nosso meio, o nosso mundo perde a coerência. Mas essa perda pode ser temporária. Quando pela força da ressurreição nós começamos a resgatar a memória daquele que nós amamos e que nos deixou e trazemos essa pessoa para o nosso dia a dia de outra forma, que não é mais física, não é mais material. É impressionante, minha gente, como é dom de Deus em nós a resiliência. A vida é assim mesmo, nós somos criaturas, nós adoecemos, nós morremos. E é claro que esse é um alento. Eu sei que é um conforto para o coração da gente pensar, Deus me tirou. O que Ele dá, tudo que nasce um dia morre. É claro que a gente não gostaria que morresse tão cedo, a gente gostaria que todo mundo morresse velhinho, doente na cama em casa, né? Sem aquelas aparelhagens de UTI horrorosas, estendendo uma vida que nem é vida mais. A gente gostaria que todo mundo que a gente ama morresse lá com 100 e poucos anos e apagasse como se apaga uma vela, sem sofrimento, mas não é assim. É natural que no momento em que você perde o seu filho, você sinta que Deus lhe causou um prejuízo. É uma visão ingênua, mas acontece. Depois a própria vida nos amadurece para pensar que aquilo não foi Deus. É o acontecimento natural da vida. A vida está entregue à liberdade de ser o que pode ser. Então nós estamos abertos, nós estamos entregues às mãos dessa vida, onde acidentes podem acontecer por negligências nossas, ou até porque morremos naturalmente. O corpo morre. A cada dia nós vamos perdendo a vitalidade e por isso a experiência do cuidado é tão importante para que essa saúde seja mantida. Por isso os exames periódicos, a gente vai ao médico, procura para descobrir a tempo as doenças que, se não descobertas a tempo, podem nos matar sim. É a vida. Somos nós parceiros de Deus aí na manutenção de tudo isso. Mas de vez em quando não dá certo. De vez em quando não dá certo. Por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha tentado, a vida vem e nos rouba o que temos de mais precioso. A vida é cruel, gente, e é cruel para todo mundo. Não é cruel só com você. Onde existe vida humana, ali existe crueldade. Infelizmente, o que é a crueldade? Vamos especificar isso, né? Para não dar a impressão que Deus está sendo cruel com a gente. Porque definitivamente eu serei sempre um defensor de Deus. Eu não acho que Deus nos manda doença para nos ensinar nada. Eu acho que Deus sempre quer o bem da humanidade, o amor, a beleza, a bondade. Agora, ao entregar a obra criada a uma regra interior e livre, que existe dentro de cada condição criada, nós estamos sujeitos às leis. E o mistério de Deus, nessa hora, minha gente, acontece. Porque Deus nos fala muito mais quando nos calamos do que quando falamos. Você imagina se Deus ficar interferindo em tudo o tempo todo? Ele retira a liberdade do mundo, né? Mas tá bom, a gente acredita que quando a gente reza, Ele nos atende. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou só dizendo que quando uma coisa ruim acontece conosco, não cabe perguntar por quê. Deus nos dotou de capacidade de resiliência, que é a gente mudar de forma, suportar o que está acontecendo e depois a gente reassumir de uma maneira ainda mais madura a nossa aventura de ser quem somos. A vida, quando ela é cruel com a gente, porque ela tem uma dimensão cruel, sim, eu preciso ser capaz de assumir aquela minha dor,
olhar para ela com muita maturidade, esperar o tempo para que isso fique harmonizado dentro de mim e depois decidir. Não é sábio, depois de perder o marido e o filho num acidente, que eu saia correndo para adotar uma criança como se eu pudesse substituir a dor sentida por uma criança. É possível que eu jogue sobre esta criança um fardo tão terrível de ser levado, que eu vou ser cruel com ela também. É que nós temos medo. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo do impacto que os acontecimentos ruins causam na nossa alma. Mas não há outra maneira de superá-los senão enfrentando-os. A morte faz isso. A morte retira de nós a coerência, e durante aquele período de luto nós somos jogados a um contexto onde nós assumimos um novo jeito de ser. E aqui está a sabedoria. Quando Deus participa do nosso processo, quando o coração tem fé, quando a fé faz parte do processo daquela pessoa, essa resiliência se torna um processo natural. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel, não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida, toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim, César? Conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando, amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática. Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta, e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós.
Qual é o trem? Qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sentiu. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. Não é assim? Na nossa vida espiritual afetiva é a mesma coisa. De vez em quando nós somos abatidos pelas dificuldades e nós precisamos viver a resiliência. Às vezes as pedras que chegam no nosso coração são tão pequenas e nós a enxergamos tão grandes. Minha gente, tanta situação neste mundo precisa de pessoas. E aí a gente fica dentro de casa chorando porque a gente está sozinha, porque o filho está namorando e não dá mais atenção para a gente. Para com isso. Tem tanta coisa preciosa que pode ser vivida e experimentada quando você está vivendo essa libertação. Desça sobre mim, sobre você, sobre todos nós, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.